Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos e ouvintes, a mensagem que eu vos trago hoje é: Senhor, para quem iremos nós? Jesus dizendo: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. E disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. João capítulo 6, versículos do 65 ao 69. E o título da mensagem foi tirado daí: Senhor, para quem iremos nós? Diz mais: mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvido no sentido obedeçam a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Jeremias capítulo 7, versículo 23. E o caminho é Jesus Cristo. Nos diz a Bíblia: e vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei boas vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Porém, não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Jeremias capítulo 35, versículo 15. Diz mais a palavra de Deus: não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabe os que conduzem procissão as suas imagens de escultura, feita de madeira, e roga a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim, e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículos 19 ao 22 diz isto. E diz mais: porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagem de escultura são vaidade. As suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e as suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus companheiros ficaram confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Junte-se todos e levante-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas, e o forma com o martelo, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a força enfraquece, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenha-o com uma linha, aplaina com uma plaina, traça-o com um compasso, e o faz à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Quando corta para si cedros, toma também os ciprestes e o carvalho, e assim escolhe dentre as árvores do bosque. Planta um almeiro, e a chuva o faz crescer. Então serve ao homem para queimar, e toma deles, e se aquenta, e os acende, e coze o pão. Também faz um Deus, e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela. Metade dele queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer, assa e farta-se dela. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei e vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. E o título da mensagem é: Senhor, para quem iremos nós? Nada sabem, nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si, e já não têm conhecimento,
nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e farei eu do resto uma abominação. Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore, apacenta-se de cinza o seu coração enganado, o desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma, nem dizer: porventura não há uma mentira na minha mão direita. Isaías capítulo 44, versículo 8, a parte B, até o versículo 20. Em quem você está depositando a sua confiança de salvação? Em quem Deus escolheu? Este é o meu amado filho em quem me comprazo, escutai-o. Ou quem escolheu o homem? Fulano, Beltrano, Cicrano, mediador, medianeira, qualquer outro caminho que você trilhar com o objetivo de chegar a Deus no céu. Entretanto, sem ser pelo caminho estreito, pela porta estreita, que é Jesus Cristo, você está infelizmente em caminho errado e você vai errar o alvo. Você não pode subir uma montanha e ao mesmo tempo descer. Ou você sobe ou você desce. Está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 25: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Porque Deus não reconhece outro mediador que possa interceder pelo pecado da humanidade, a não ser Jesus Cristo, homem. Como está escrito em 1 carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é o único caminho que te leva a Deus. Qualquer outro indicado pelo homem, fora do que Deus falou: este é meu filho amado em quem me comprazo, é engano, é caminho de morte. E se você crer na mentira que diz o homem, mesmo divergindo, se afastando da palavra de Deus, a tua condenação não dormita. Você vai chegar, se não crer na verdade da palavra de Deus, a um local que você não gostaria de ir. Nos diz a palavra: mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Ele Deus, Ele fez a terra com o seu poder, Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Todo homem embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes, que são os ídolos, aquele que é a porção de Jacó, que é o nosso Deus, porque Ele é o que formou tudo. Israel é a vara da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Jeremias capítulo 10, versículos 10, 12, do 14 ao 16, tudo de Jeremias capítulo 10. Atente para o que diz em Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Meu irmão, tu tens a palavra daquele que disse: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Em Isaías capítulo 45, versículo 22. Então levanta-te dentre os mortos espirituais, venha para Jesus Cristo, deixe a maldade do mundo fora da sua vida. E o título da mensagem é: Senhor, para quem iremos nós? Vem para Jesus. Diz a Bíblia: não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião, que é Jerusalém, com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou filho do homem que se tornará em erva, e te esqueces do Senhor que te criou, e estendeu os céus, e fundou a terra, e temes continuamente, todo dia, o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Pois, onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Isaías capítulo 51, versículos do 10 ao 14 diz isto. E mais:
Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Isaías capítulo 42, versículos 20, 22 e 23 diz isto. O Senhor chama. Quem está disposto a dizer para estas vidas que há esperança em Jesus Cristo? Nos diz a palavra, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Isaías capítulo 49, versículo 9. Isaías capítulo 32, versículos 1 e 2, o título é O Reino de Justiça. Isso falando de Jesus. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como o ribeiro de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Nos diz mais a palavra: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías capítulo 58, versículo 11. Diz mais a palavra: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías capítulo 44, versículo 3. E o título da mensagem é Senhor, para quem iremos nós? Todavia, busque ao Senhor. Nos diz a palavra: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, que é o pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Diz mais: dai ouvidos à minha voz, quer dizer, obedeçam a palavra de Deus, e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança, que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. Jeremias capítulo 11, versículo 4, a parte B, versículo 8 e o versículo 10, a parte A, diz isto. A palavra de Deus diz: porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Assim os espalharei como restolho. Restolho é parte inferior do caule das gramíneas, que ficou enraizada na terra depois da ceifa, como o restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esquecestes de mim e confiaste em mentiras. Jeremias capítulo 13, versículos do 23 ao 25. E o título da mensagem é Senhor, para quem iremos nós? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos. Porventura fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhe farei conhecer, desta vez lhe farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Jeremias capítulo 16, versículos 11, 12, 20 e 21 diz isto. E mais: Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Isaías capítulo 33, versículo 2.
a palavra de Deus diz: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lamentações capítulo 3, versículos do 21 ao 25 diz isto. E o título da mensagem é: Senhor, para quem iremos nós? E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículos 35, 38 e 40. E mais, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus dizendo: também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João capítulo 10, versículo 16. Diz mais a palavra: quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas capítulo 10, versículo 16 diz isto. A palavra de Deus diz: e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Jesus dizendo: vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículos 37 ao 39. E eu já estou próximo de encerrar a mensagem. Senhor, para quem iremos nós? A palavra de Deus diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado. João capítulo 15, versículos 10, 13, 14 e 22 diz isto. E mais: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não receber as minhas palavras, já tem que o julgue. A palavra que tenho pregado é só de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como meu Pai me tem dito. João capítulo 12, versículos 47 ao 50. Diz mais a palavra: e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Lucas capítulo 10, versículos 23 e 24. E para encerrar a mensagem: Senhor, para quem iremos nós? Diz a palavra: bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. Outras versões diz: leva o nosso fardo. O Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Salmos 68, versículos 19 e 20. Deus te deu Jesus como o único caminho que leva você a Ele. Vá até Jesus, abrace-o, convide Ele a entrar no seu coração. Que Deus abençoe a todos, que esta mensagem tenha vindo em tempo oportuno, de você dizer sim, aceitando Ele como Salvador. Estarei orando e convidando a você a entrar pela porta estreita, se for desejo do seu coração. Senhor Jesus, preguei Tua palavra, cujo título: Senhor, para quem iremos nós?
através do Espírito Santo, que estas vidas possam ir a toda a verdade ao teu Filho amado, o meu Senhor Jesus. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, o único caminho que Deus reconhece, que é Jesus Cristo, homem. Se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça. Se não pode, coloque a mão no coração. Entretanto, só faça essa petição se você quer essa mudança de vida. E diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque uma igreja que pregue, que é Jesus que salva, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.